Fala galera do canal, tudo certo? Bom, então vamos à nossa aula 3, referente às últimas alterações da Lei número 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bacana? Então olha aí galera, então esse bloco eu vou falar um pouquinho do artigo 35A. O artigo 35A que vai falar especificamente da terceira e última etapa do ensino da educação básica, que se refere especificamente ao ensino médio, tá? Então, o artigo 35A, ele fala no seu caput o seguinte, que a Base Nacional Comum Curricular, lembrando mais uma vez que a Base Nacional Comum Curricular corresponde aos componentes curriculares tidos como obrigatórios, definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretrizes de quem? Do Conselho Nacional de Educação. Se fala lá, diretrizes do MEC, diretrizes do sistema de ensino, diretrizes dos estabelecimentos de ensino, errado. Então, muito cuidado que isso aí é o possível pega, tá? Diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento, conforme incluído aí pela lei número 13.415 de 2017. Então, olha aí as áreas de conhecimento, galera. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e as ciências humanas e sociais aplicadas. As linguagens que vão contemplar a literatura, a língua portuguesa, a língua estrangeira moderna, o ensino da arte, a educação física, enfim. A matemática e as suas tecnologias, então o ensino específico da matemática, né, contemplando aí as suas diferentes áreas, tais como a álgebra, geometria, trigonometria, enfim. As ciências da natureza, abordando aí basicamente a biologia, a física, a química e as ciências humanas e sociais aplicadas, contemplando a filosofia, a sociologia, a história e a geografia. E aí, continuando ainda no artigo 35A, o parágrafo 1º, que vai falar o seguinte: a parte diversificada. O que se refere à parte diversificada mesmo, galera? As especificidades locais e regionais em que as propostas curriculares deverão contemplar, tá certo? Daí o fato de que o currículo ele tem uma natureza aberta, cada sistema de ensino tem autonomia para elaborar a sua respectiva proposta curricular, contemplando e atendendo aí essas especificidades culturais de cada região. Então, a parte diversificada curricular, tratada no caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Então, todo esse contexto faz parte da constituição da parte diversificada, que, por sua vez, deverá estar harmonizada, conforme especificado no parágrafo 1º, com a chamada Base Nacional Comum Curricular. E aí, vamos lá no caput do artigo 26, né? O artigo 26 que vai definir assim, ó, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, das 3 etapas que compõem a educação básica, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, como eu acabei de especificar aí o que se refere especificamente a este conceito denominado parte diversificada, ok? Então, aí a gente parte para o parágrafo 2º, que vai definir assim: a Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Ah, Leandro, então quer dizer que filosofia, sociologia, arte e educação física não saíram do currículo do ensino médio? Não saíram do currículo do ensino médio, ok? Então, olha só, quando se fala de educação física e arte, são componentes curriculares obrigatórios de toda a educação básica, tá certo? Então, englobam tanto o currículo da educação infantil quanto do ensino fundamental e do ensino médio. Já a sociologia e a filosofia
são componentes curriculares obrigatórios no currículo do ensino médio. Tá legal? Então, muito cuidado com isso também em prova. Parágrafo 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será o quê? Obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas, até porque a LDB ela prevê também o ensino bilíngue, né? Então, a oferta bilíngue para a modalidade da educação indígena, valorizando as suas respectivas culturas, línguas, etc, etc. Aí o parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa. Então, se falar que a inclusão da língua inglesa no currículo do ensino médio não é obrigatória, pega errado. Então, ela é obrigatória. Antigamente, como é que era tratado o texto? Era assim: deveria ser ofertada uma língua estrangeira moderna à escolha da comunidade escolar. Então, ou seja, isso já caiu por terra. Então, não tem mais escolha da comunidade escolar, e aí você tem a inclusão, a especificação, aliás, da língua inglesa no currículo do ensino médio. E essa inclusão, portanto, ela é obrigatória. E aí é o seguinte: além disso, poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo. Então, outras línguas estrangeiras podem ser ofertadas em caráter optativo, mas aí o parágrafo 4º ele vai especificar o seguinte: de preferência a língua espanhola. Te amo, espanhola. Beleza? Então, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Muito cuidado com isso aqui também. Então, obrigatório a língua inglesa no ensino médio e, em caráter optativo, preferencialmente a língua espanhola. Parágrafo 5º. A carga horária, uma outra coisa aí que as bancas gostam de cobrar. Carga horária. Destinado ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular. Então, aqui o parágrafo 5º ele está falando especificamente da carga horária que é destinada ao currículo obrigatório. Não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio. Então, não poderá ser superior a 1.800 horas. Se falar poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, errado, beleza? Lembrando que a oferta progressiva da carga horária do ensino médio, tratada enquanto uma das propostas aí referentes ao processo de reformulação do currículo do ensino médio, diz respeito ao seguinte: a jornada em tempo integral, né? Então, ou seja, de 7 horas diárias. Como nós temos aí 200 dias, um mínimo de 200 dias letivos, então, ou seja, anualmente, nós teremos aí uma carga horária prevista futuramente de 1.400 horas, tá certo? Então, 1.400 horas. E aí, pegando os 3 anos que fazem parte aí do ensino médio, então nós teremos aí 3.200 horas. Então, destas 3.200 horas, a carga horária destinada ao cumprimento da BNCC não poderá ser superior a 1.800 horas, ok? Muito cuidado com isso também. Parágrafo 6º. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir de quem? A partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, quem estabelece os padrões de desempenho esperados para o ensino médio é a União. Se falar os estados, o DF, os municípios estabelecerão os padrões de desempenho, pega também. Então, quem vai estabelecer isso é a União. Até porque a LDB também prevê o seguinte: quem é responsável pela coordenação do Processo Nacional de Educação, assim como também do Processo Nacional de Avaliação? É a União. Tranquilo? Cuidado.
Parágrafo 7º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno. Então, uma proposta de educação integral, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida, assim como também para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Então, estes aspectos em conjunto, eles são devidamente trabalhados em uma proposta de educação integral, não apenas os aspectos cognitivos, portanto. E para a gente finalizar, o parágrafo 8º, que se subdivide aí também em 2 incisos, que vai dizer o seguinte: os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, além de provas orais, escritas, seminários, projetos e atividades online. Então, quando a gente fala de avaliação processual e formativa, né, enquanto tipologia aí definida pelo artigo 35A, uma das características da proposta de avaliação formativa consiste justamente no uso de diferentes instrumentos avaliativos. Então, aí o próprio artigo, o próprio parágrafo define, aponta alguns desses instrumentos avaliativos, tais como provas orais, escritas, seminários, enfim, projetos, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre, primeiro, domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, e o segundo, que diz respeito ao conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Tá bacana? Então, com isso, a gente finaliza aí o nosso terceiro bloco de videoaula referente às últimas alterações da LDB. Tá legal? Te vejo numa próxima videoaula aqui no nosso canal. Dá um likezinho, tá certo? Não esqueçam de compartilhar esses vídeos com seus amigos, companheiros, colegas aí de curso, né? Enfim, de preparação para concurso. E é isso daí. Fiquem com Deus, grande abraço e até mais, galera.